Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje sexta-feira, que semana maravilhosa, poderosa. A gente está na série Inteligência, Aprenda a Pensar. E muita gente essa semana está nos escrevendo dizendo como está se libertando das amarras da ignorância, da cegueira do conhecimento. Pessoas que achavam que sabiam alguma coisa, até começar a perceber que nem pensamento crítico elas tinham, aceitavam tudo que chegava. Engolia qualquer coisa que lhe apresentava. Ou seja uma ofensa, seja uma fofoca, uma calúnia, você simplesmente colocava para dentro, internalizava isso, sem colocar um filtro, que é o básico da inteligência, filtrar as coisas, entender o porquê das coisas, fazer muitas perguntas, em vez de sempre ter uma resposta. Ou seja, essa semana foi muito profundo, foi um aprendizado muito rico. E como eu falei, a gente poderia ter transformado isso num curso e vender para muita gente, milhões de pessoas. A gente está dando gratuitamente para vocês, porque a gente ama nossos alunos, tem um compromisso com vocês. Há 5 anos estamos no ar aqui, 6h57 da manhã de segunda a sexta. E o nosso melhor conteúdo a gente entrega aqui. E você pode nos recompensar, né, não só dando like no vídeo, mas pegando agora esse link, encaminhando para o máximo de pessoas, apresentando Café com Destino para a gente que não conhece, colocando nos seus grupos de WhatsApp, tirando um print aqui da tela, você está assistindo na televisão, tirando uma foto da sua TV e postando no story do seu Instagram, olha, estou assistindo Café com Destino, posta lá no seu feed, olha, Café com Destino, assista, vale a pena, né? Marca lá o @Instituto Destiny, que é o nosso Instituto de Educação Continuada, ou me marca @Thiago Brunet. Hoje nós vamos entrar na última matéria da semana, né, que é de segunda a sexta, que é sobre a inteligência mais rara do mundo. A inteligência mais rara do mundo, apesar da inteligência espiritual, na minha opinião, ser o que vai mover tudo, porque às vezes você não tem uma inteligência cognitiva avançada, seu QI não é alto, mas sua inteligência espiritual é tão avançada, seu conhecimento bíblico, suas experiências com Deus é tão avançado que a sua vida vira extraordinária e o teu QI não era lá essas coisas. Cansei de ver coisas como essa. Cansei de ver. Então, a inteligência espiritual é uma base muito forte, mas tem uma coisa que você precisa entender sobre inteligência, que a mais transformadora, a mais rara, a que te dá mais capacidade de acertar na vida, é a empírica, aquela que você aprendeu sofrendo, passando por dores, com as vitórias e quedas. Ou seja, empírico é o que você aprendeu por observação e por experiência. As salas de uma universidade ou as páginas de um livro podem te ajudar muito no desenvolvimento intelectual, mas pouca coisa substitui o poder da experiência, porque a experiência marca emocionalmente, a experiência gera conteúdo interno para sempre, ao qual você não esquece, diferentemente de um livro que você pode ler e esquecer depois dos textos, ou de uma aula que você assistiu na faculdade, de uma palestra que um dia você fez, pagou para assistir. Mas o conhecimento empírico não, ele, através da observação e das experiências da vida, você aprende como é. E eu vou te mostrar que o conhecimento empírico é tão importante que fizeram uma pesquisa, né, 2.000 pessoas, e perguntaram o seguinte, se você tivesse que operar um tumor na cabeça hoje, tem 2 médicos para você escolher. Esse médico aqui fez 10 anos de faculdade, tá? Fez 10 anos de faculdade, fez pós-graduação, nunca operou uma cabeça. Hoje vai ser a primeira cabeça dele, mas tem 10 anos de academia, 10 anos no processo acadêmico. Esse aqui nunca tirou diploma, nunca fez a faculdade de medicina, mas ele já operou mais de 3.000 cabeças, tirou o tumor e deu certo. Na hora da decisão, você escolhe quem? Só tem 2 para escolher. Provavelmente, né, como é o resultado das estatísticas, todo mundo vai na experiência. Ninguém quer arriscar o cara que vai abrir a cabeça pela primeira vez, mesmo tendo o diploma. Então, a verdade na técnica é que a experiência pode valer mais do que diploma ou conhecimento que você adquiriu através de uma palestra ou de um livro. Por quê?
Porque a palestra, o livro te passa uma informação, mas talvez não a prática. O conhecimento vivido, que é o empirismo, você passar por aquilo e aprender, faz com que, além da informação, você tenha a prática daquilo e é a prática que muda o resultado. Não adianta eu saber tudo de inteligência financeira e não praticar nada. Saber tudo de inteligência intrapessoal ou interpessoal e não saber lidar comigo nem com os outros. Então, hoje nós vamos aprender que, conforme eu falei no primeiro dia, na segunda-feira, não existem pessoas burras, existem pessoas que não pagaram o preço para aprender a pensar. Não estavam no ambiente certo, não resistiram à leitura, não quiseram ler. Elas abriram mão do processo. Porque o ser humano, quando nasce, a não ser se você nascer com alguma deficiência, com alguma limitação extrema, mas o ser humano comum, ele nasce com uma folha em branco e suas experiências, seus ambientes, suas amizades, suas leituras, os seus estudos vão formatando sua cognição, seu nível de inteligência emocional, inteligência linguística, intrapessoal e interpessoal, como eu lido comigo mesmo, como eu lido com os outros, inteligência espiritual e por aí vai. Então, investir em experiências e ser um grande observador, uma grande observadora, é um trunfo para quem quer ter a inteligência rara. A inteligência rara, ela vem de observação e experiência. Vou repetir, a inteligência rara, que poucos têm, é observação e experiência. Eu sou extremamente observador para escrever o que eu escrevo. Eu tenho que entrevistar muita gente, eu tenho que reparar por que aquela pessoa vê isso na vida e esse não. Ou seja, eu aprendi a pensar o porquê das coisas. Senão eu não poderia escrever os livros que eu escrevo. Você pega o Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, meu livro mais recente, é basicamente o que eu aprendi observando as pessoas que são multimilionárias, que venceram na vida, no padrão humano, né? Mas também não venderam o que mais importa, que é a sua consciência, a sua salvação eterna. Existem pessoas. Isso veio com observação e veio também com experiências. No livro que a gente vai lançar mês que vem, O Jogo da Vida, que é uma analogia do futebol para a vida e para os negócios, é a mesma coisa. Eu comecei a observar a vida dos jogadores, entrevistar jogadores da seleção, desde a pentacampeã até os jogadores atuais, entender por que um jogador de futebol com 18 anos já está brilhando no Real Madrid, no Barcelona, em qualquer outro time, e a gente com 18 anos, uma pessoa comum, ainda está tentando entender o que é a vida. Porque ele sempre quis ser isso, tomou a decisão cedo. A gente nunca teve técnico na vida, nunca teve treinador de vida. O cara tem técnico desde que é 3, 4 aninhos de idade, já tem o pai e a mãe falando, não, o pai, o tio, o avô, chuta, toca, e depois ele entra para a escolinha, tem um treinador, depois ele entra para o time de futebol mesmo, tem um técnico. Eu vou dando as diferenças nesse livro de por que uma pessoa, um atleta de futebol, consegue êxito rápido, brilha rápido, e uma pessoa na vida comum não consegue. Não tem a ver só com a disciplina, treino diário, tem também, né? Tem disciplina, treino diário, mas tem submissão a um técnico que é quem monta a estratégia para a tua habilidade dar certo. Como você lida com um banco de reservas, porque nem todo mundo começou titular. Muita gente tem que passar pelo banco de reserva. Então também é um livro baseado em observação e experiências, que vai te ajudar muito. Sai mês que vem, O Jogo da Vida. Vai te ajudar demais. Então, quando você aprende a vida através de observação e experiências, você tem essa inteligência mais rara, porque é a inteligência que eu gosto de chamar de inteligência prática. Você sabe porque sabe. Você sabe porque você experimentou. Ou seja, eu posso te provar na física, eu posso te provar por várias leis, pela eletricidade, que se você colocar o dedo naquela tomada, você pode tomar um choque. Mas isso não quer dizer que você vai acreditar em mim. Você pode ter uma curiosidade, você pode ter... esse cara está contando história. Mas o dia que você coloca a mão na tomada, passa pela experiência do choque, nunca mais você faz isso de novo. A experiência ensina para sempre. Anote isso. A experiência ensina para sempre. A gente tem muitas bases teóricas, né, de grandes pensadores, principalmente da psicologia, explicando como o raciocínio humano ele tem uma tendência natural a um viés de confirmação. Ou seja, você acredita muito mais naquilo que você já teve uma experiência própria, né?
Como é que uma pessoa determina, por exemplo, se acredita em Deus ou não? Se é de direita ou de esquerda? Se ele vai ser CLT ou vai empreender? As oportunidades que a vida oferece, as opções, você tem, através das suas experiências, viés de confirmação e você acredita não só pela biologia, né, pelas experiências da infância, mas por todos os arquivos mentais que foram colocados em você até o momento daquela decisão. Então, a gente tem que entender que muitas decisões que a gente toma, não é que a gente está tomando por livre e espontânea vontade, não. Tem uma predisposição. Por causa dos arquivos mentais, da observação, do que você passou na pele, que te faz escolher ou não escolher uma coisa. Que te faz decidir um lado. Então, por exemplo, eu tive tantas experiências com Deus na vida, desde provisão, nos dias mais difíceis da minha trajetória, de não saber o que eu ia comer. Como experiências espirituais de sentir a presença de Deus, sentir o perdão divino, de ver meu passado sendo derretido como gelo, meus pecados sendo derretidos como gelo. Ou seja, quando você passa por essa experiência, não adianta alguém vir falar que Deus não existe. Experimentei. Então a experiência cria esse viés de confirmação que faz você falar, não, esse é meu caminho, acabou. É por isso que você tem que ter experiência. E outra coisa, você que é pai e mãe, não privar seus filhos de terem experiências. Porque eles vão aprender a vida muito mais com experiências. Você vai fazer a tua função de educar, de mostrar o caminho certo, ensina teu caminho no caminho que deve andar e ainda quando ele envelhecer não vai se desviar dele. Faz a tua parte, mas eles precisam viver as experiências deles, inclusive de quebrar a cara, inclusive de tomar decisões que eles vão se arrepender depois para entenderem como é que é a vida. A gente não vai conseguir livrar nossos filhos de todas as coisas. Primeiro, é impossível. Segundo, eles não aprenderiam a vida, porque a inteligência rara vem com experiência e observação. Por que tantas poucas pessoas aprendem com a própria vida? Número 1, porque elas não se observam, elas não fazem autorreflexão. Elas não param para pensar, puxa, o que eu acertei, o que eu errei nessa vida? Por que eu ajo do jeito que eu ajo, hein? Por que eu fico sentindo essas coisas? Porque sempre dá uma síndrome aqui de impostor que eu acho que eu não mereço, que isso não é para mim. E por que vem tanto essa voz interna, né? Essa crença limitante de que eu não mereço, de que se eu ganhar eu vou perder? Por que você não faz essa autoanálise? Se você não tem autoconhecimento, dificilmente você vai aprender com a própria vida. Você não tem tempo para refletir sobre você mesmo, para anotar, né? Por que você não faz um pequeno diário das coisas que você sente, pensa, para depois você analisar tudo que você escreveu, colocou no papel e falar, caramba, esse sou eu? As pessoas não passam por um processo de autoconhecimento, de autoanálise. Elas só vão vivendo um dia atrás do outro. Outra coisa, as pessoas não aprendem com a própria vida porque elas têm muita dificuldade de observar a vida do outro. Eles têm facilidade de julgar a vida do outro. Observar é diferente. Eu pego a vida de quem está dando errado. Em vez de julgar, falar, está dando errado, ó, mas também deve ter feito merecer. Em vez de julgar, de criticar, eu tenho que estar pensando, quais foram os 3 erros principais que essa pessoa cometeu para estar vivendo o que está vivendo hoje, para estar por baixo, se ela tem tudo para estar por cima. Quando eu começo a observar, e lembre-se, o princípio da inteligência é o questionamento, quando eu começo a fazer perguntas, quando eu me especializo em fazer perguntas, não tem jeito. Eu começo a aprender, aprendo a vida, entendo como ela funciona, desenvolvo o meu cognitivo, as múltiplas inteligências começam a ficar mais claras para mim. É lógico, você não vai aprender inteligência emocional de um dia para o outro, a ponto de gerir todas as suas emoções, mas você pode começar com um processo de leitura, de conviver com pessoas saudáveis emocionalmente, e falar, então eu não preciso dar resposta para toda provocação, não. Porque você está convivendo com pessoas que são provocadas e ficam caladas. Então, se o cara me xingar no trânsito, eu não preciso xingar ele de volta. Não, vai te desgastar emocionalmente, pode até acabar num BO na polícia e não vai te levar a lugar nenhum, você vai perder seu dia de trabalho. Então, quando você convive com gente emocionalmente saudável, quando você lê sobre o assunto, quando você vê palestras, você vai crescendo nessa inteligência, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, esse acúmulo de informações de uma inteligência específica vai, somada, né, com o empirismo, com a capacidade de aprender com as suas próprias experiências, vai te levar a resultados extraordinários. O que é resultado extraordinário? Resultados fora do comum. O comum é você ganhar tanto, você agora está ganhando triplo. O comum é você ter um casamento que tem muitas crises, muitas situações difíceis, porque é difícil lidar com 2.
mas você vai ter um casamento saudável. O comum é você ter filho que se rebela e que quer sair de casa, isso é muito comum, mas no teu, você vai ter um relacionamento estável com os seus filhos. Ou seja, por quê? Porque você conseguiu desenvolver, inclusive, a inteligência espiritual, que para mim, como eu falei, é a base de todas, a tempo de salvar o que você construiu até hoje. Vida financeira, família, vida emocional, reputação. O que você construiu até hoje será protegido pela sua inteligência. Eu quero repetir o livro de Provérbios que diz: com sabedoria você constrói uma casa, com a inteligência você a mantém de pé. A inteligência vai manter o que você construiu até hoje. E eu quero declarar sobre a tua vida, até porque hoje é dia de oração, toda sexta-feira, para quem não está acostumado aqui com Café com Destino, toda sexta-feira a gente ora, né? Tiago, mas orar não é coisa de religioso? Não, orar é de quem sabe que sozinho não consegue, que precisa pedir ajuda celestial. Precisa de um reforço de cima. Orar é para isso. É para quem reconhece que é fraco e vai precisar de alguém mais forte para fazer o trabalho em você e através de você. Então eu quero orar hoje para que Deus nos dê capacidade, as múltiplas inteligências, coloque pessoas certas no nosso caminho, os livros certos, que a gente possa ser mais observador, mais questionador, ter pensamento crítico, não acreditar em tudo de primeira, primeiro fazer a tua avaliação, ler livros, se apaixonar por livros, caminhar com gente intelectualmente mais afiada, espiritualmente mais ativa do que a gente. Ou seja, que Deus coloque essas coisas no nosso caminho, porque tem coisas que só Ele pode fazer, porque Ele é o dono do destino. E se você quer orar com a gente, é só fechar os seus olhos e eu vou fazer essa oração pelos nossos alunos agora. Senhor, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia que nos trouxe até aqui. Essa semana que falamos de inteligência, sabemos que todas as coisas foram criadas por Ti, inclusive a nossa mente. Inclusive, Senhor, o nosso passado, presente e futuro, tudo sempre esteve na Tua mão e sempre estará. E o que nós Te pedimos humildemente, Senhor, nos humilhando diante da Tua poderosa mão nesta manhã, é que Tu coloque as oportunidades, as pessoas certas, os livros certos, os cursos certos para que a nossa inteligência seja afiada, para que as múltiplas inteligências sejam realidade praticadas na nossa vida, para que possamos ter a inteligência rara que somente os observadores e quem passa por experiências e aprende com elas possa ter, e que a inteligência espiritual, Senhor, o contato com o Espírito Santo, a vivência dos princípios bíblicos milenares seja realidade na nossa vida. Te pedimos isso, Senhor, lembrando que Tu abençoes o nosso final de semana, nessa sexta-feira da Paixão, onde teremos o final de semana de Páscoa, um momento tão importante para o Evangelho, onde Jesus Cristo se entrega na cruz por nós, onde o nosso maior problema é resolvido, a morte eterna. Nosso maior problema foi resolvido agora, Senhor, nesse dia, nessa sexta-feira de Páscoa, com a morte de Cristo e a sua ressurreição no domingo. A morte na sexta e a ressurreição no domingo. Nosso maior problema foi resolvido. Agora nós temos problemas na terra, Senhor, para resolver. Dá-nos inteligência para isso. Te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que alegria e que felicidade tê-los essa semana inteira com a gente. Lembre-se do QR Code para você entrar na sala virtual do Café com Destino e ser um aluno. Ali a gente vai se conhecer melhor. Ali tem conteúdos inéditos, tem palavra do dia para você. Eu escrevo uma palavra do dia todo dia para você ali. A gente tem um contato mais profundo ali. 23 e 24 de abril temos Método Destiny, não esquece, 23 e 24 de abril você precisa estar conosco, não dá para você ficar de fora. Faço votos de paz e prosperidade. Se você gostou dessa semana, presta atenção, se você gostou dessa semana, aprendeu, você valorizou o nível do conteúdo que te deu, encaminha essa semana toda para todos os seus amigos. Cara, assiste a semana toda. Ao invés de maratonar uma série na Netflix essa semana, maratona esse Café com Destino sobre inteligência, sobre aprender a pensar. Curte o vídeo, se inscreve nesse canal. A forma de você agradecer, a gente está 5 anos gratuitamente aqui. Não deixa de caminhar para todo mundo, que muita gente precisa escutar essa semana toda. Se você só assistiu quarta ou quinta, ou está assistindo só hoje sexta, assiste desde segunda-feira, vale a pena maratonar essa semana. Nos vemos segunda-feira às 6h57 da manhã. Deus abençoe, paz e prosperidade.